Vamos lá, então? Vamos! Boa noite, famílias! Muito obrigada por vocês estarem aqui. Hoje a gente está com uma convidada super especial, a pedagoga Mariana Alves, que veio falar com a gente sobre alfabetização e vai trazer para a gente toda a experiência que ela tem com o processo de alfabetização de crianças e também acalmar o coração de muitas famílias em relação a esse processo durante agora esse período que a gente está vivendo de pandemia, que a gente sabe que muitas famílias se sentiram inseguras. E ela vai trazer, assim, alguns desafios que ela sabe que as famílias têm, algumas crenças que nós, como pais, achamos que acontecem de alguma forma. Então, nada melhor do que a Mari para trazer toda a experiência que ela tem. Então, Mari, seja muito bem-vinda, gratidão imensa por ter aceitado estar aqui com a gente nessa noite. Pessoal que está na live, lembra de clicar no link que está no bio do Insta para receberem os estímulos semanais. E vamos lá, Mari, conta um pouquinho da tua história para a gente. Olá, boa noite, eu que agradeço o convite. As pessoas estão falando que ainda estamos com microfonia. Será que agora parou? Melhorou, pessoal? Vou ligar o fone, eu não estou de fone. Você está de fone, Rê? Vamos ver. Melhorou assim? Melhorou, gente? Para mim não tá com microfonia. Agora tá ele ouvir também. Melhorou? 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 Melhorou. Tô olhando eu aqui. Eu acesso a duas câmeras, então eu tenho uma câmera que tem uma imagem melhor e uma não boa, mas o que vale é o diálogo. Melhorou? Legal. Tá. Então, falar sobre alfabetização é algo bem delicado, porque as crianças, quando estão na escola, elas não sabem que elas vão ser alfabetizadas. Toda a aflição, a ansiedade vem dos pais, que esperam muito por isso, né? Então, eu organizei aqui 7 pontos principais para a gente conversar sobre isso. Opa! Deu certo? Oi? Acho que melhorou, Mari. Tá. Então, o primeiro ponto bem importante, que é interessante a gente refletir sobre a alfabetização, é de que a criança vai ser alfabetizada no ensino fundamental. E antes disso, ela está num ambiente que é a educação infantil. É um ambiente em que a criança tem o objetivo de aprender brincando, recebe muitos estímulos lúdicos, não existe uma preocupação com a educação tradicional em a criança ter vários cadernos, livros didáticos, cópias, vários professores, e aí, de repente, ela sai desse mundo mágico da brincadeira e vai para o ensino fundamental. Lá ela passa a ter mais professores, sentar em carteiras, tarefas de casa, e com isso tudo vem a ansiedade da família com a expectativa da alfabetização. Então, é legal a gente pensar nisso, de que essa quebra da educação infantil para o ensino fundamental não é saudável para a criança. Então, esse acompanhamento deveria ser linear, a criança ser preparada, ser pré-alfabetizada lá na educação infantil, para aí no primeiro ano ela não sentir que ela está em um ambiente totalmente diferente do que ela já está acostumada. Maravilha, Mari. Então, assim, e para essas famílias que se viram bem nessa transição que você está trazendo para a gente, agora a gente sabe que, pelo menos aqui em Curitiba, as escolas privadas elas estão voltando aos poucos. A gente sabe que a rede estadual e a municipal, as crianças ainda estão em aulas online, então ainda muitas famílias estão com essa preocupação. Por isso, tanto que a gente viu a busca de muitas famílias por pedagogas para que pudessem ir até a sua casa e auxiliar nesse processo. Então, o que você falaria para essas famílias? Como você disse para nós, né? O ideal seria que fosse uma continuidade. E a gente sabe que existe uma quebra muito grande. E essas famílias, elas, de certa forma, viveram essa quebra ainda de uma forma muito mais drástica. Sim. Uhum. Bom, eu acho que uma coisa que pode nos tranquilizar em relação a isso
se a gente for olhar a lei da PNE, né, o Plano Nacional da Educação, de que a criança precisa estar alfabetizada e letrada, lendo, escrevendo, conseguindo compreender o que lê e escreve até os 8 anos completos, até o 3º ano do ensino fundamental. Então, não precisamos de tanta pressa assim. Então, a partir do momento que está lá no meio do desespero, a pandemia, a criança fez o infantil, sei lá, 5 na pandemia, está no 1º ano, percebeu que não teve todo esse processo de acolhimento dela iniciar a alfabetização na educação infantil, pense primeiro na lei. A lei diz que a criança precisa estar alfabetizada até os 8 anos. Então, isso é uma coisa que pode nos confortar e também é bem relevante, e eu faço isso com frequência com as famílias que eu atendo, é da gente trazer isso para a escola e para os professores que acompanham as crianças. Porque muitas vezes a gente está nesse ritmo de vamos alfabetizar, a criança tem que estar lendo até tal mês, ela tem tantos anos. E a gente acaba esquecendo que, poxa, essa lei não surgiu do nada. Existe toda uma pesquisa, uma preparação, toda uma especulação sobre o neurodesenvolvimento, de que a criança vai ter as capacidades para alcançar os objetivos de alfabetização até os 8 anos. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, sabe? Para a gente acalmar o coração das famílias. Ótimo, Mari. E a relação, assim, quando a gente percebe que algumas crianças, então, existe uma lei que diz que durante essa transição da educação infantil, do ensino fundamental 1, então, olha só, né, é um período que dá 6, 7, são 2 anos, 3 anos praticamente, né? Sim. O que você observa nessas crianças, Mari, porque eu sei que você teve bastante, e tem bastante contato com essas crianças, que acabaram muitas vezes ficando em casa nesse período de pandemia, e agora elas ou estão retornando, ou as famílias até perceberam que estar com uma pedagoga em casa é ainda melhor, por conta que ainda não existe a vacina, então ela se sente mais segura. Como que está o desenvolvimento dessas crianças para essas famílias e como é que a gente pode auxiliar essas crianças nesse desenvolvimento? Não só agora no período de pandemia, mas já antes, aí, todo esse tempo que eu faço esse acompanhamento em casa, eu consigo dizer com propriedade de que os nossos problemas com a escola nunca são os conteúdos, nunca é o que a criança precisa aprender, mas de que maneira é levado tudo isso. Então, eu percebo muito assim que as crianças agora, esse longo período em casa, acontece em várias situações. A família tenta ajudar e percebe que não consegue, e aí torna o momento de descobrir as letras, descobrir as capacidades de ler e escrever algo extremamente tenso, extremamente angustiante. E também tem as famílias que não conseguiram, não organizaram nenhum tipo de estímulo para a criança e a criança passou a realizar somente um tipo de atividade. Um exemplo bem comum é ficar na frente da televisão, com os jogos, enfim. Então, assim, eu acho interessante para essas famílias que estão com as crianças, digamos, paradas, sem receber estímulos de profissionais da educação, primeira coisa é rever a rotina. Eu sei que eu sempre bato muito nessa tecla de como a rotina das crianças é importante. Eu não quero criar uma rotina perfeita de que a criança vai fazer milhares de coisas, mas a rotina ela é mais importante primeiro para a família. Se eu coloco na ponta do lápis o que meu filho faz durante a semana, durante todos os dias, durante o dia todo, eu vou perceber quanto tempo ele passa realmente brincando, quanto tempo ele passa jogando videogame, quanto tempo ele passa brincando com o vizinho. Então, eu vou conseguir observar cada uma dessas coisas. E aí, se meu filho ainda não está alfabetizado e está chegando à idade de ser os 6 anos, vamos ter assim como base, eu posso começar a procurar orientação para fazer estímulos de pré-alfabetização, que é essa preparação para leitura e para escrita. Como é que eu vou procurar? Com profissionais. A gente precisa de orientação, porque não podemos mais nos basear da forma que nós aprendemos como pais a ler e a escrever. As coisas mudaram, foram feitas maravilhosas pesquisas. As crianças hoje em dia têm outro perfil, então tem que procurar profissionais. Quando eu digo procurar profissionais, eu digo de procurar a escola, onde seu filho está matriculado, o que você pode fazer com ele? Entendeu? A gente começa por aí. Eles são responsáveis por essa parte. Ótimo. Então, a primeira dica que eu já senti aí é a rotina. Sim. Porque a rotina, ela acaba sendo libertadora. Sim. Faz sentido para você, Maria, a gente dar
acreditamos muito, e aliás, essa é uma das nossas premissas, que o papel dos pais nesses estímulos, ele é fundamental. E a gente sempre diz assim, não significa que você precisa, obviamente, saber alfabetizar o seu filho. Mas sim, como você disse, buscar. Então, meu filho ele está matriculado em uma escola. Essa escola, a gente sabe que, por lei, ela está entregando atividades para que essa criança vá trabalhando e vá fazendo. E, então, nesse momento, qual é exatamente o papel da família ali? Uhum. Bom. O que você entende como sendo esse papel real da família? Assim, volto a pontuar o que eu acabei de dizer. Os nossos grandes problemas no processo de aprendizagem da criança nunca é o que ela tem que aprender, nunca é a regrinha da língua portuguesa, nunca é a conta matemática, é a maneira que você encara a situação. Então, assim, além de você pedir essa orientação para a família, procurar profissionais, você, como pai, como mãe, pode trazer esse conforto, essa segurança de que, olha, vai acontecer algo muito especial esse ano. Você vai começar a aprender coisas novas. Um exemplo bem simples é de que esse mês eu bati o recorde de aniversariantes, crianças que eu atendo. E quando eu dou os parabéns para as crianças, eu digo para elas, eu falei, olha, esse dia de hoje é muito importante, porque você está ficando mais velho, na sua cabecinha vão caber mais coisas para você aprender. No seu coração vai caber mais gentileza para ser legal com as pessoas. Então é mostrar para a criança que ela tem essa capacidade. É a mesma coisa quando a gente está indo para a escola a primeira vez. Olha, filho, você tá tão grande, tão inteligente e tem tanto amor para dar que não dá mais para você ficar só em casa. Você vai ter um ambiente só para você fazer amigos e aprender. Você vai ter essa oportunidade. Então, é muita maneira que nós apresentamos as coisas para as crianças. Então, assim, é repensar como é que eu estou apresentando o que é a escola para o meu filho, o que é aprender para o meu filho. E para isso, você não precisa saber quais são as metodologias da alfabetização, quais são os melhores métodos. É a maneira que você mostra isso. E outro ponto que eu já tinha marcado aqui é a participação da família, né? Muitas vezes nós cobramos das crianças, acontece muito, né? O meu filho não lê. Ele precisa ler porque ele não gosta de ler, ele odeia leitura, ele precisa ler todas as noites, ele não quer. Você lê em casa? Seu filho já viu você lendo alguma vez? Mas eu trabalho muito, mas eu faço um monte de outras coisas. Até ali os 7 anos e meio, a criança está na fase egocêntrica. Ela, na cabecinha dela, tudo que acontece com ela é o mais importante, é o mais difícil, é o mais legal. Então, ela não vai parar para refletir, nossa, eu preciso ler porque é importante para o meu processo de alfabetização e meu papai está trabalhando e minha mamãe está cuidando da casa. Ela não vai pensar assim. Então, é preciso expor isso, nos comunicarmos na hora do jantar. Olha só, eu vou fazer uma leitura para nós hoje, depois do jantar. Ou, nossa, hoje eu fiz tantas coisas. Sabe que coisa a mamãe faz? A mamãe trabalha, a mamãe foi ao supermercado, o papai foi visitar a vovó. Então, trazer essa demanda que todo mundo tem, porque o processo de alfabetização para a criança é algo novo. Eu sempre brinco que para a criança tudo é novo, porque ela é criança, né? Então, assim, o que acontece? Na cabeça dela, é só ela que está fazendo algo difícil, que ela nunca viu antes. Então, trazer as suas demandas do dia a dia é fundamental nesse processo da criança. Não só nesse, né? Tudo que a gente for percebendo que é novo para a criança, é legal a gente trazer esses nossos problemas, essas nossas situações do dia a dia. E também dizer, poxa, eu não consegui fazer. Eu tive que tentar de novo. Eu me senti triste naquele momento. Eu aprendi a não chorar por isso. Mostrar para a criança que nós somos realmente iguais e ela se sentir realmente parte da família. Exatamente, Mari. Olha que importante que você trouxe. Primeiro, você trouxe o ponto da rotina da criança. E, ao mesmo tempo, você trouxe a importância de mostrar para essa criança a rotina da família e que ela faz parte dessa rotina. Sim. Então, é um membro ativo dessa família. E quando você disse, né, a questão do aniversário, você olhar para essa criança e falar assim, olha, eu achei sensacional, porque é você empoderar essa criança das suas capacidades. Sim, ela está sempre aprendendo algo novo. E que você também aprende algo novo todos os dias. Sim. Então, nós acreditamos e falamos para todos os pais, para todas as famílias, com muita convicção de que você vai ter que participar, meu bem. Porque você, né, é pai, é mãe,
Sim. Então, não adianta vir com objeção de que eu não tenho tempo. Se vira nos 30, organiza essa rotina, estabelece prioridade, lembrando que prioridade não tem plural, e aí trabalhando com muita atenção plena, o que é que precisa ser feito naquele momento, o que é mais importante naquele momento, olhando realmente para aquela vida que está em transformação dentro, né, da tua casa, que faz parte desse ambiente e que está ali suplicando muitas vezes por esse olhar. E lembrar, né, a gente sempre ouve assim, você é o adulto da situação. Então, se empodere disso, você é o adulto da situação. E se está difícil, está sempre tudo bem. Busca auxílio, busca ajuda, conversa. Comece a ter uma rede de apoio. Sim. Trocar com pessoas que vivem as mesmas coisas para que você, adulto, se fortaleça nesse processo e consiga, obviamente, passar o que você tem de melhor. E o que mais legal também que você trouxe é assim, mostra a tua vulnerabilidade para essa criança. Porque eles são seres vivos tão abençoados e tão capazes de perceber tudo que se você não fala, ele sente. Mas se você fala, você está abrindo um canal de comunicação maravilhoso dentro da tua casa. Sim, com certeza. E é o exemplo, né? Sim, não adianta, é o exemplo. E às vezes a gente fica nessa, né? Não, mas eu amo o meu filho. Ele faz parte da minha família. Você está dizendo isso para mim. Eu sou uma adulta. Eu tive várias experiências emocionais e eu construí na minha cabeça o que é ser amada. Mas e o seu filho? O que é ser amado para ele? Esses dias aconteceu uma situação bem engraçada. Eu estava na casa de uma criança e aí o pai do meu aluno falou bem assim para a mãe dele: Ô mãe, vem aqui depois. E meu aluno fez bem assim, ó. Ai, é cada uma. Aí eu falei, o que foi dele? Você acredita que o meu pai chama minha avó de mãe? É tão estranho. Aí eu falei, mas é que porque a sua avó é mãe do seu pai. Ele ficou chocado. Ele não tinha feito essa relação. Ele falou, mas o meu pai nasceu um nenenzinho na barriga da minha avó. Eu falei, nasceu. Ele, eu não acredito, nunca ninguém me contou. Só que em outros momentos, quando a gente conversava sobre situações da escola, textos, histórias, se eu perguntasse bem assim, essa vovó aqui na história, ela é mãe de quem? Ele sabia me dizer, ela é mãe desse aqui. Nessa hora ele fazia relação, mas no ambiente familiar dele ele não tinha percebido, ele ficou extremamente surpreso. Então, muitas vezes mesmo, para nós existem milhares de situações que são tão óbvias que a gente acaba não dando atenção para essas construções. Poxa, então a minha vovó teve uma história. Ela teve um bebê, esse bebê é meu pai tem uma história, teve um outro bebê que sou eu. Então, toda essa construção, a criança consegue perceber, poxa, que trabalheira, né? Que dedicação, toda essa construção para eu estar aqui hoje. Olha como eu sou importante, né? E aí a gente vai além. Exatamente. Então, esse papel ativo e realmente participativo da família. E aqui a gente não fala de perfeição em nenhum momento. Não. Estar realmente presente. Né? E um questionamento que a gente sempre traz das famílias é que a gente entende. Existe uma fala que diz assim, né? Que o que importa é o tempo de qualidade que você passa com a criança. Aí a gente pensa assim, às vezes, outra pessoa que passa muito mais tempo com essa criança tem muito mais intimidade com essa criança. Então, que ponto que a gente chega numa fala dessa para refletir? Não é uma fala de julgamento, sim uma fala de reflexão. Será que é só tempo de qualidade ou tempo com essa criança para que a gente possa observar e refletir sobre realmente quem é esse indivíduozinho que está aqui ao meu lado, né? E eu consigo ali perceber coisas que só com qualidade, que é, sei lá, né? Às vezes, pouquinho tempo com essa criança, eu percebo. Porque a gente sabe, por exemplo, no namoro, a intimidade, ela acontece pelo tempo que se fica com essa pessoa. Sim. E essa criança também precisa desse tempo. Então, eu penso que é muito importante nós pais refletirmos sobre isso e estarmos realmente dedicados e presentes. E isso, eu penso, e talvez você também possa dizer que você, não sei se você percebe isso nas famílias, essa relação realmente do pai, quando ele se propõe, os pais se propõem a fazer algo para essa criança,
Sim. E não pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, e realmente priorizando esse momento. Com certeza. E vai muito assim, que eu percebo no meu dia a dia, é o próprio comportamento da criança, né? Aquela fala super famosa, nossa, comigo meu filho é totalmente diferente. Então, quando a criança age, eu nunca encaro como uma ação, e sempre como uma reação. O que eu fiz para ela estar agindo assim? E a gente volta para essa situação da qualidade, né? Ai, mas eu trabalho muito para poder, enfim, nós sabemos de todas as necessidades de alguém que trabalha para dar uma boa vida para o meu filho, mas aí o que é essa boa vida, né? Então, essa reflexão ela é bem difícil e bem necessária. E tem uma frase da nossa pós, inclusive, que eu nunca me esqueci e que conforta muito. Quando nós fizemos a disciplina sobre a parentalidade, a família, o professor disse bem assim: pai, mãe, quando você ficar em dúvida sobre o amor, o vínculo que você tem com o seu filho, pense. Se alguém chegasse para ele e dissesse bem assim: você trocaria seu pai ou sua mãe por outro pai, por outra mãe? Ele nunca vai trocar. Você é o pai, você é a mãe. Aproveite esse legado. A infância dura no máximo 12 anos para você construir, auxiliar nos talentos de um ser humano. Então, vale muito a pena, muito a pena. Tem que se dedicar. Isso tudo é muito lindo. E aí, voltando para essa questão toda da alfabetização, né, Mari? Eu, particularmente, sim, já fiquei mais tranquila e vivi até assim, quando os meus filhos estavam sendo alfabetizados. Muitas vezes a gente ia na escola e o professor trazia para a gente assim: olha, ele precisa ser alfabetizado até tal data, você já me trouxe isso. Isso me fortaleceu muito enquanto mãe. Na época, eu não tinha esse conhecimento com o meu primeiro filho. Então, eu lembro muito da minha angústia quando eu cheguei na escola e a professora disse: se ele não estiver alfabetizado até tal data, eu não sei se ele vai poder ir para o próximo nível. Eu lembro que o meu coração ficou bem apertado. E aí eu saí que nem uma louca, comprando um monte de livros, cartilha, conversando com as minhas amigas pedagogas do que eu poderia fazer para estimular essa alfabetização. Aí, de repente, como se num passe de mágica, essa criatura divina estava alfabetizada. Parece que foi esse um período de meio ano. Conta pra gente, mais ou menos, como que acontece isso? Parece que do dia pra noite, a criaturinha acorda lendo tudo. O famoso clique, né? O clique. A criança, eu sempre tento explicar para as famílias que a criança, nós temos que aproveitar muito esse período da infância, porque é como se ela fosse uma massinha de modelar. É tudo mais simples, é tudo mais fácil, eles são muito rápidos. Tem muitas famílias que reclamam assim: ai, o meu filho ele tem que fazer as coisas muito rápido, porque senão ele se desconcentra. Eu comecei a atender uma criança de 3 anos, o tempo de concentração dele por atividade é de 10 minutos. Nossa, que bom! Ele consegue começar, entender, executar e terminar uma atividade em 10 minutos e está pronto para a próxima. Então, o tempo da criança é muito rápido. E aí, quando ela consegue fazer essa compreensão, ela ainda não consegue nos comunicar em que fase ela está. Eu já entendi isso, eu não entendi aquilo. Então, para nós adultos que ficamos lá tentando, né, entender como é que está a alfabetização, quando de repente acontece, parece realmente que foi em um clique, né? Mas foi exatamente no tempo da criança. Poxa, ela recebeu o estímulo, ela está na idade, melhor idade para aprender. Vai acontecer. Então é bem interessante ficarmos atentos a isso, né? E sempre valorizar muito. E sempre ter consciência de que se aprendeu isso, já está pronta para a próxima. Ela tem capacidade. Maravilha. E Mari, e quando de repente a gente percebe que essa criança, ela já chegou lá nos 8 anos, que é mais ou menos, né? Talvez a gente falando em tempo, né? De tempo de calendário, talvez 6 meses para mais, ou um ano, não sei. E essa criança ainda não desenvolveu essa habilidade da escrita e da leitura. Que você olha lá que ele ainda não está decodificando as letrinhas, não está ajustando, não está compreendendo. Nesse caso, qual é a orientação? Mas olha só, pessoal, a gente está falando de uma criança com 8 anos de idade. A gente não está falando da criança que está lá passando da educação infantil para o primeiro ano. Sim.
a criança com 8 anos e com dificuldades na alfabetização, uma situação que é bem relevante de se pensar é que ela tem várias outras demandas. É como se tudo que ela deveria aprender para ler e escrever começasse a ficar para trás. E ela precisa da leitura e da escrita para conseguir realizar essas coisas novas que estão surgindo. Então, a sensação, e o que infelizmente vai acontecer, é de que vai acumular objetivos sem serem alcançados. Eu não gosto de usar a palavra atrasado, porque a gente não está usando um relógio para a criança aprender. Mas existem objetivos que vão ficando para trás. E aí vai acumular várias situações em que ela não conseguiu alcançar, não conseguiu compreender. Então, o que é interessante? Conversar com a escola, colégios públicos, particulares, independente de onde a criança estude, pedir orientação. Olha, o meu filho, eu percebo que ele tem dificuldade. Ele tem mesmo? O que vocês, como escola, estão percebendo? Ele está com dificuldade? O que eu posso fazer? E aí procurar profissionais. O que vocês podem fazer? Como é que vocês vão me ajudar nisso, né? E percebendo o que a gente pode fazer. Mas, assim, a criança com essa idade já teve um histórico, né? Poxa, ela teve todo esse tempo. O que aconteceu de errado? O que não está dando certo? Então, a gente tem que levar em consideração tudo que ela já passou e sempre, em primeiro lugar, ter paciência. Ela está reagindo. O que aconteceu até agora? Como é que ela está encarando a alfabetização que ainda não deu certo? E, claro, uma coisa que eu questiono muito as escolas é o reforço escolar. A criança está no reforço porque ela não alcançou o objetivo no horário no curricular, no horário comum. Aí meu filho vai de manhã para a escola também e a professora o acompanha e o estimula exatamente da mesma maneira. Poxa, tô fazendo igual. Tá tudo igual. Eu tô conseguindo estimular? Será que o problema não sou eu? Eu não deveria trazer de outra forma isso para a criança? Então, assim, ao mesmo tempo que com 8 anos a gente tem que investigar, eu acho isso muito bom, porque é a oportunidade de tentar entender a cabecinha da criança. Será que foi lá no começo que ele compreendeu errado? Será que em casa eu tento estimular de um jeito, a professora explica de outro? Será que nós devemos procurar outros profissionais? Outro ponto também bem relevante é a gente procurar fazer todos aqueles exames, famosos exames, né? Levar para ver se não precisa usar óculos, se não tem alguma situação de processamento auditivo, se não tem algum tipo de déficit. Então, por que é legal a gente procurar com essa idade? Muitas famílias insistem. Meu filho é muito agitado, ele tem 6 anos, ele não sabe escrever ainda, ele deve ter, sei lá, déficit de atenção, que está super em alta, muito famoso, né? Eu falei, olha, para você conseguir ter um laudo com mais segurança, um laudo mais assertivo, é só a partir dos 7 anos, porque é tão comum a criança ter essas características de ter a necessidade de se movimentar, porque o corpinho dela só tem 7 anos, que é legal a gente começar a investigar com a criança um pouquinho mais velha, né? Exatamente. E aí é o que você disse, né? Primeiro, reforço escolar. Eu sempre brinco, né? Que o nome não deveria ser reforço, deveria ser aula de estímulos. Sim. E aqui em casa, quando meus filhos precisavam fazer reforço, era uma choradeira. Eu falava reforço, eu disse, não, eu sou o pior do mundo, ninguém vai pro reforço, eu preciso ir. E aí, o papel da escola e talvez mudar esse termo, e realmente, olha, são duas coisas. É uma aula de estímulos, e nessa aula de estímulos, a professora realmente faz estímulos diferenciados. E é aí que entra, né? Eu falo do papel da família. E também do papel do pedagogo, se empoderar esse papel tão primordial e fundamental e mostrar que ele é um excelente profissional e que ele está ali para isso realmente. Que ele está ali para dar outros estímulos para que essa criança desperte e comece a florescer com essa alfabetização. Então, fica mais uma dica, né? A dica para a escola e pensar o termo reforço. Já não dá mais para ser reforço escolar. Quando a gente fala de uma educação inovadora, a gente tem que pegar a inovação, ela está conectada, não precisa inventar nada novo, mas é usar o que eu já tenho de uma forma diferente. Então, é a aula de estímulos. E como que essa criança sente daí no coração dela que realmente é uma aula de estímulos? Porque o pedagogo está ali, o professor está ali, realmente estimulando de uma outra forma. Sim. Então, as escolas elas precisam repensar isso e é para ontem, não é para hoje. E, ao mesmo tempo, essa parceria, essa comunicação em ponto, o que a família percebe, o que a escola
Sim. Tem alguma funcionalidade que já foi constatada, ok. Mas muitas vezes a gente consegue perceber algumas disfuncionalidades, como por exemplo, o processamento auditivo central, só depois dos 7 anos. Então, não aceitem também rótulos, não aceitem medicação sem antes realmente investigar. E como a Mari disse, entender que, meu Deus do céu, é uma criança. É verdade, ela se mexe muito, ela brinca muito, e talvez o que ela só precisa naquele momento é limite. E isso não tem nada a ver com teste de atenção, não tem nada a ver com TDAH e assim por diante. Sim. E essa construção, né? Como é meu papel de estudante? Porque a criança não entende. Poxa, até ontem o nosso recreio era o dia inteiro. Aí agora eu tenho que ficar aqui, a prof falando umas coisas que eu não tô entendendo. Aí em casa meus pais me explicam de outro jeito. Aí eu saio, eu vou na casa da minha tia, pergunto se eu já sei fazer isso. Poxa, eu não sei. Como é que eu tô construindo essa minha ideia do que é ser estudante? Então a criança reconhecer. Nós precisamos nos comunicar. Eu converso muito isso com as crianças. Olha, eu quero que você faça isso, você vai tentar fazer sozinho. Se você conseguir, vai ser ótimo. Se não, é muito bom também, porque eu sei que você ainda não sabe e eu vou te ajudar. E aí, muitas vezes, a criança fica em silêncio. Você pode me avisar? Você está pensando numa solução ou você não consegue fazer? Ai, prof, eu não consigo. Então me avise, porque eu tô aqui para te ajudar. Ficar em silêncio não vai nos ajudar. Agora, se você está em silêncio porque você está pensando, é ótimo. Então, conseguir trazer esses nomes, né? E o reforço é uma palavra muito equivocada, porque eu estou reforçando algo que eu já fiz antes. E o que eu fiz antes não funcionou. Então, tem que ser diferente, né? Agora sim. Tá me ouvindo melhor, Mari? Tô, agora tá melhor, tá mais alto. Muito bom. Ai, Mari, então vamos lá. A gente já falou da rotina, procurar orientação quando é preciso, qual é o papel da família, de reflexão, que é o líder, não só em termos de qualidade, da observação, realmente, da conversa com a escola, e conversar, abrir esse canal de comunicação para que a criança se sinta segura em trazer os seus desafios. Sim. Ó, já tem 5 dicas. Uhum. Tem mais 2, Mari. Deixa eu pensar aqui. A família precisa normalizar o erro. Vamos acabar com a preocupação de comprar 10 borrachas para deixar no penal da criança. Tudo bem ela não apagar. Uma dificuldade que eu tenho gigantesca com as crianças é delas conseguirem guardar o erro no caderno. Eu brinco com elas, ó. Você não fez do jeito que eu esperava que você fizesse. Mas você fez do jeito que você achava que era o certo. A criança, na hora, vai pegar borracha. Nós não usamos mais. Eu falei, vai ser muito legal nós guardarmos o seu erro aqui, porque depois, quando você tiver craque, a gente vai lembrar, nossa, olha como eu fazia antes, olha como eu faço agora. Só que é uma dificuldade muito grande deles, sabe? E, de novo, temos que trazer, nossa, eu também errei. Ah, eu também não sei isso. Olha que interessante. A Mari, que conversou com você na última live sobre matemática, eu estava ontem com uma criança fazendo contas de matemática e nós deveríamos colocar um 0 lá no resultado da nossa divisão e eu não conseguia descobrir por que tinha que ser colocado. Eu mandei uma mensagem para a Mari na hora que eu estava com essa criança. A criança ficou horrorizada. Ah, mas você é adulta e você é prof. Como é que você não sabe isso? Eu falei, olha, eu acho que minha prof na escola já deve ter me explicado, mas eu não me lembro. Eu pedi ajuda para uma amiga que sabe muito sobre isso. Daí ela me deu essa resposta, me orientou, expliquei para minha aluna e eu falei, olha que legal. Era algo que eu não sabia e agora eu sei, eu consegui compartilhar com você. Só que é muito difícil de aceitar ainda. Poxa, ela também tem dúvida. Ela não sabia e pediu ajuda de alguém. Então, tentar normalizar isso. E muitas vezes eu faço isso de propósito. O que significa tal coisa? Poxa, eu não sei. O que a gente faz para descobrir? Ah, eu também não sei. Ah, mas o que a gente pode fazer? Vamos procurar no livro? Nossa, vamos procurar no Google? Então, tentar normalizar isso, né? E realmente realizar a tentativa e o erro. Quando nós estudamos novamente na pós sobre metacognição, em vários livros foram trazidos de que a melhor maneira de se aprender é com a tentativa e o erro. E nós temos que normalizar, porque virou um tabu, né? A criança tem que realmente somente acertar, o que vale é só o número da nota. E não, a tentativa é muito importante. Você sabe, Mari, que na semana passada, depois
inquestionável. Mas então vocês estão falando da valorização do erro, e eu tentei explicar. E agora, com essa palavra que você me trouxe, assim, é isso, uma palavra fácil, é a normalização. Errar é normal. Eu não estou. A questão dessa, talvez a escola um pouco mais tradicional, o erro, ele nem existe. E a gente sabe que o erro existe no processo de aprendizado. Então, eu não estou valorizando o erro, mas eu estou usando ele como meio para aprender. Ou seja, errar é normal. Isso, exatamente. Sim, e quando nós conseguimos normalizar isso, a criança começa a encarar com mais tranquilidade. Porque o que eu não posso fazer também? Uma coisa que me preocupa muito: existem crianças que agora estão somente em casa, já estão quase 2 anos sem ir para a escola e só eu estou com elas. Então, elas encaram a tentativa, ok. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas e aí, né? Estou valorizando o erro? Estou valorizando ele querer burlar a regrinha do jogo, porque estamos só nós dois. Então, é importante a gente perceber isso também. O que é esse valorizar e o que é normalizar, né? Porque são coisas diferentes. Acho que ficou muito claro. Agora, eu vou dar a última dica, Mari. A Mari, ela tem o canal dela. Várias atividades, várias possibilidades. Pronto, Mariana Alves. Lá você consegue entender realmente como ela faz isso. E aí a gente faz o papel do mediador. Então, os pais também têm que fazer essa pesquisa de confiar. E acompanhando o trabalho da Mari, a gente consegue também ter várias ideias de como fazer. Então, realmente, cada coisa profissional. Sim. Lembrar, né? Sim, é importante. O meu papel é como pai, mãe, não importa a estrutura da família, mas sim, a família tem estrutura para dar esse apoio para essa criança nesse momento de descoberta que é tão maravilhoso, né, e importante para ela. Com certeza, com certeza. Cada família do seu jeitinho. A prova disso são as pessoas que eu acompanho, né? Cada um tem o teu jeito. Tem a família que a mãe faz a leitura toda noite. Tem a família que no sábado eles podem desenhar com tinta guache letras no box. Tem a família que a mãe faz à mão cadernos de atividades porque não tem condições de comprar vários livros. Tem a família que assiste desenho juntos e depois eles contam o que eles acharam do desenho. Então, sabe, são várias situações, vários perfis diferentes, e o seu filho vai se encaixar no seu porque você é a família dele, né? E aí você se considera o seu papel, assume essa responsabilidade, pega porque ela é sua, compartilha com a escola, conversa, se comunica, e esse processo com certeza vai ser muito mais tranquilo. Com certeza, vai ser maravilhoso. Temos que valorizar. A língua portuguesa é linda, 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 linda. E é uma das línguas mais difíceis de serem. Olha que importante de lembrar isso, hein? Uma das línguas mais difíceis de aprender é a língua portuguesa. E o seu filho está sendo alfabetizado no Brasil. Olha que honra. Temos que se transformar, deixar tudo lindo, valorizar. E olha só, né? É isso aí. Mari, gratidão imensa por você ter feito aqui com a Pombo nessa noite, nesse nosso início de jornada. A gente admira demais o seu trabalho. A Pombo indica a professora Mariana Alves para todo mundo quando fala assim, para quem eu posso, o professor que eu posso indicar de conversa com a Mari. A Mari, ela vai ter um olhar para você e vai trazer uma possibilidade de discutir. Então, acompanha o trabalho da Pombo, a gente está sempre trazendo também várias possibilidades profissionais competentes para tocar e tem essa ponte com a família. E a gente acredita piamente que essa comunidade família, o processo aprendizado é o que realmente vai transformar a educação no nosso país. Clica no link que está lá no nosso caminho para você receber os estímulos de aprendizagem toda sexta-feira e acompanhar o nosso resultado. Mari, gratidão imensa. Eu que agradeço. Adoro conversar, ainda mais sobre coisas que nós temos propriedade acadêmica e muito amor, né? Isso é muito, muito importante. Agradeço a todas as pessoas que acompanharam. Acompanhem a Pombo, vale muito a pena. São
meu trabalho, o trabalho da Renata, enfim, de todo o pessoal da Pongo, são trabalhos que realmente acreditam nessa transformação da educação, uma transformação porque nós estamos sempre em constante transformação, nós sempre podemos melhorar, sempre podemos aprender mais, nunca terá um fim, então acompanhem, se empenhem, converse com a gente e valorizem o positivo. Não fale só das coisas ruins dos seus filhos, valorizem o que eles conseguem fazer. Marca reunião com a escola para falar que eles sabem fazer as coisas, porque é legal, é muito importante. Exatamente. E como a Mari sempre diz, né? Professor por escolha, não por falta de opção. Exatamente, por escolha, por competência, por amor, é isso mesmo. Exatamente. Beijo, boa noite. Tchau.